Muito bom, vamos seguir para fecharmos, né, as provocações da segunda unidade, né? Então, considerando ainda esse curto-circuito histórico, né, o que eu estava dizendo para vocês é que no contexto da ditadura civil-militar brasileira, especificamente, em princípios dos anos 70, a cúpula, né, de poderosos, de orquestradores, né, da gestão do Estado e da sociedade brasileira naquele contexto, eles percebem que não vão ter mais aquele apoio e que com o problema da recessão econômica, o seu próprio governo se torna insustentável. Daí que muito estrategicamente anunciam a transição democrática, ainda que lenta e gradual. Tá? Os dois últimos governos militares, nesse contexto, já teriam sido um tanto mais brandos. Tá? Um momento de transição. Tá? E particularmente com o último governo, tá? Em 79, a famosa lei da anistia. Tá? Que traz a ideia da anistia em bloco, do perdão em bloco, tanto para aquele contingente tido como uma parcela de subversivos, perigosos, terroristas, né? Que traíam o próprio Estado brasileiro, quanto as autoridades do Estado, notórias, quanto, né, aquilo que hoje chamaríamos de crime contra a humanidade. Tá? Lesões sistemáticas aos direitos, torturas, mortes, desaparecimentos, censura, etc, etc. Né? Lesões sistemáticas aos direitos. E o grande problema, né, da lei da anistia, com esse perdão em bloco, é que se buscou apagar essa parte da nossa história. Né? Isso é dramático, porque isso tem repercussões seríssimas até hoje. Recentemente, o atual presidente do Supremo Tribunal Federal declarou, né, que é mais razoável referir-se a um movimento político e não a uma ditadura. São os revisionismos históricos. Né? A versão do atual chefe do executivo dispensa comentários. Né? Mas quando o presidente do Tribunal Constitucional faz esse tipo de consideração, é realmente muito preocupante. Né? Porque o que se tem com isso, com esse apagamento da nossa história política recente, né, é a opção por não enfrentar os problemas que existem. Porém, os problemas vão permanecer. A sujeira está ali. Basicamente foi colocada debaixo do tapete, mas está toda ali. Por isso o curto-circuito histórico. Né? Então, para que faça todo o sentido, em grande medida, a distância abissal entre o discurso e a performance dos direitos, o grande problema quanto, né, a limitação da dimensão do público, quando se fala de políticas sociais públicas no Brasil, o grande problema é a falta de uma justiça de transição. Tá? Por quê? Porque é preciso exatamente fazer esse trânsito, tá? Esse deslocamento de uma história colonial para uma história republicana. Sem essa transição, as coisas não mudam de verdade. É por isso que a nossa atual Constituição permanece uma mística. Simples assim, né? Para que fique completamente visível.
Muito bem, 5 de outubro de 88, Constituição Cidadã, somos todos cidadãos, o Brasil é um Estado democrático de direito, é o que se diz. Mas aí, vamos prestar atenção na delegacia. O delegado continua sendo o mesmo delegado que até pouco tempo atrás trabalhava a partir de uma única orientação: torturar. É disso que estamos tratando. O Brasil mudou, mas o policial é o mesmo, que executa sumariamente. Percebam, se a polícia é a mesma, se o poder judiciário é o mesmo, será que as coisas vão se alterar? É esse o grande problema, né? A nossa lei da anistia, né? E o mais dramático, né? Anos depois, coisa muito recente, de poucos anos atrás, isso veio à pauta do Supremo Tribunal Federal, que preferiu manter aquela interpretação do amplo perdão. Então, não vamos ressuscitar nossos fantasmas, né? A sociedade brasileira é uma sociedade cordial, marcada pelo perdão. É assim que se inviabiliza a construção de políticas sociais públicas que vão impactar verdadeiramente na minimização das vulnerabilidades. Mas não foi a opção do Estado brasileiro. A opção do Estado brasileiro foi a opção que nos levou ao que estamos vivendo hoje, quando olhamos para o panorama da política formal, né? Ou vocês duvidam que, né, a referência colonial, subalternizante, xenófoba, né, dá a tônica no Brasil de hoje? Né? Acredito que não seriam ingênuos a ponto de não perceber isso. Né? Então aí a gente tem um problema muito sério, né? Porque à medida em que o Estado optou por não realizar, né, uma justiça de transição no sentido genuíno, aquela cultura permanece, né? E é uma cultura avessa aos direitos, né? É uma cultura que faz muito mais sentido o discurso em torno dos humanos direitos e não o discurso dos direitos humanos. Né? Ainda no contexto da transição, né, é muita engenhosidade estratégica, a gente tem que reconhecer, mas a cúpula militar e a cúpula, né, da elite civil unindo seus esforços, e fundamentalmente porque na nossa história de colônia, inclusive, isso não se alterou, né? A grande mídia no Brasil, ela é apropriada por meia dúzia de famílias, literalmente, né? Então é veiculado que essas famílias gostariam que fosse. Né? Quem não se lembra, né, da manchete do jornal o Globo no dia seguinte à deflagração do golpe? A manchete do jornal o Globo era: "Viva a Revolução Democrática". Então é assim que se constrói uma fake news. A ditadura virou revolução democrática. Assim como neofascistas buscam, né, rever o episódio histórico do Holocausto. Fake news. Né? E à medida em que há uma ampla concentração de audiência em determinados veículos, tipo televisão, aquilo tendencialmente vira verdade. O que a grande mídia fez? A grande mídia conectou
aquela explosão de violência que decorreu da recessão econômica, né? E eu particularmente, né, bem criança, me lembro, era o bicho-papão que me aterrorizava, né? Porque eu tinha lá uma mania estranha de ficar junto dos adultos, né? E ficava assistindo jornal e essas coisas, e ficava impressionadíssimo, amedrontado com tudo isso, né? Então o bicho-papão da minha infância era esse, FMI, né? Dívida externa, inflação, né? Coisas lá dos anos 80, né? Esse era o contexto, uma crise terrível, né? Desemprego, fome, estresse, violência, né? E criminalidade. O que essa mídia fez? Não linkou a explosão de criminalidade com a questão econômica, e sim ligou a explosão de violência e criminalidade com o discurso dos direitos humanos. Então se enraizou no imaginário da sociedade brasileira que direitos humanos é algo que tem a função de proteger vagabundo. Logo eu, né, pessoa de bem, da melhor sociedade, vou torcer o nariz para esse tal de direitos humanos. Né? Mais importante para mim é ser um humano direito. Né? É isso que está acontecendo, que continua acontecendo hoje. Né? E é muito revelador, né, da construção da subcidadania, da fragilidade estrutural das políticas públicas, porque não chegam a ser públicas. Né? Ou será que quando a gente pensa, né, nas incursões da polícia do Rio, nos aglomerados periféricos cariocas, leia-se favelas, né, o Estado considera a segurança daquela população? Pelas palavras do atual governador do Rio, não mesmo. Não mesmo. Né? Políticas públicas de segurança que têm promovido o genocídio, o extermínio maciço da população preta, masculina, jovem das favelas. Né? Curioso, né? No mínimo curioso, porque apesar de tantas incursões, operações, etc., como sabemos, onde a polícia verdadeiramente encontrou, né, uma quantidade terrificante de armamentos de ponta, de altíssima letalidade, foi em um condomínio de luxo, inclusive residência do atual presidente da República. E é curioso que a polícia não faça incursões rotineiras em condomínios de luxo. Está mais do que evidente, né, que na favela a polícia não encontra arsenal moderno de alta letalidade. Né? Mas ainda assim a polícia se dirige às favelas. Né? É o problema de uma política pública que não é pública. Né? É personalista. Bom, assim caminhamos para o fechamento da nossa segunda unidade. Né? É claro que eu estou subsidiando todas essas reflexões que aqui na oralidade tendencialmente acabam ficando um tanto soltas, com textos. Né? Então nós temos aí as referências de leitura para a segunda unidade, um texto do professor Gessé Souza, um ou dois textos da minha própria autoria, que vão dar esse subsídio. Né? E é isso, né? Continuamos.
com as aulas das próximas unidades. Um grande abraço e muitíssimo obrigado a todos vocês.